estrando uma palha. Como diz aquele velho deitado, quem cedo madruga passa o dia inteiro com sono. É ou não é? Brincadeiras à parte, a gente sabe o quanto o sono é importante. Qualquer criatura do reino animal, nessa bolinha azul, dorme. Tem bicho que dorme de cabeça para baixo, tem bicho que dorme durante meses, tem quem durma até de pé, mas dorme. E eu soube até que um tubarão, por exemplo, ele dorme nadando. Você sabia disso? Ele não pode parar de nadar porque é como ele absorve o oxigênio pelas guelras, não é? Então, se um dia você estiver mergulhando e encontrar um tubarão por ali, pode ser que ele esteja dormindo. Então deixa ele lá dormindo sozinho, ele vai lá, tá dormindo e corre o tubarão lá. Senhoras e senhores, o papo hoje é sobre isso, o sono, o sagrado e desejado sono. Como é precioso esse momento do nosso dia. E se tem alguma coisa tirando o seu sono, vem comigo até o fim desse vídeo, dá aquele positivo e vamos embora. Roda a vinheta! Salve! Olha, deitar nos braços de Morfeu é uma dádiva, não é mesmo? Poder fechar os olhos e puxar aquela palha, é fundamental para a nossa existência, para a nossa saúde física e mental. Porque para além do que dormir é uma forma de que a máquina faz aquela faxina e recarrega as baterias para começar tudo de novo no dia seguinte, é dormindo que a gente sonha, papai. Tem gente que diz que dormir é perda de tempo, porque, como dizem os especialistas, a gente precisa dormir o quê? 8 horas por dia para ter uma vida saudável. Se fizer as contas do tempo de vida, menos o quanto você passa dormindo, praticamente é 1/3 da vida. Mas dormir é tão bom. Tão bom, é tão bom. É tão bom dormir. Às vezes as pessoas me perguntam, o que você faz nas suas horas vagas? Eu digo, eu durmo. Dormir é o sono dos justos. Sabe de onde é que vem essa expressão? Do século XVII, de um livro do dramaturgo francês Jean Racine, chamado Abrégé d'Histoire de Port-Royal, que, aliás, nem tem edição no Brasil. No original está escrito assim, Elle se dormit du sommeil des justes. Ou seja, ela dormiu o sono dos justos. E quem é ela? Quem era essa figura que ele estava falando? Madre Angélica, uma freira de Port-Royal que, depois de uma morte sofrida, finalmente descansou em paz. Ou seja, a ideia já era essa desde aquela época, um descanso merecido depois de muita batalha, de muito esforço. Esse papo sobre esforço é uma coisa louca também. Imagina quanta função o corpo tem que desempenhar ao longo do dia, né? E o impacto disso na nossa saúde. Pois é, se o corpo fosse uma fábrica, seria proibido rolar um 3º turno. Isso porque durante o sono é que tudo se renova. Neurocientistas já provaram que durante o sono nosso cérebro organiza memórias, remove toxinas e fortalece conexões dos neurônios. É como se fosse um backup biológico. E mais, o cérebro tem um sistema chamado linfático que limpa proteínas associadas a disfunções e enfermidades, como o Alzheimer, por exemplo. Ou seja, dormir mal pode ser o equivalente a não tirar o lixo de casa. E a sujeira acumulada vai dar ruim. A privação do sono impacta muito a atenção, a criatividade, o humor, até a capacidade de tomar decisões. Estudos na Universidade de Harvard mostram que dormir menos de 6 horas por dia afeta o julgamento, como se estivéssemos bêbados. Imagina que loucura! Você tá lá, você tá super acordado, mas o cérebro tá o quê? Tá tropeçando nos próprios neurônios. Não é nada disso, aquela zoeira. Não acorda não. Quantas vezes a gente já teve que viver isso? Estudando para uma prova, preparando uma apresentação no dia seguinte, alguma encrenca gigante para resolver. Criança pequena em casa, papai. Tudo que se quer é uma noite bem dormida. E se por um lado a ciência evoluiu e criou colchões tecnológicos, aplicativos de monitoramento de sono e até terapias com luz azul para regular o ciclo circadiano, por outro, a própria tecnologia também virou inimiga do sono. Celular na cama, luz artificial, rede social, eles ativam a dopamina e deixam o nosso cérebro estar de alerta. Você sabe do que eu tô falando. Aquela espiadinha rápida no feed antes de dormir e você acaba virando uma maratona de vídeos que não servem pra porra nenhuma! E quando você vê, já são 3 horas da manhã. E falando em 3 da manhã, eu me lembrei de uma coisa. Você já reparou que do nada, que de repente a gente pega no sono cedo e às vezes acorda no meio da madrugada? Olha o relógio aqui, ó, 3 horas da manhã. Pois é, bem-vindo à famosa Hora do Diabo.
Reza a lenda que esse é o momento em que o véu entre os mundos fica mais fino, quando as forças sobrenaturais estão em seu auge e o capiroto bate-ponto pra dar aquele rolezinho na terra. Mas calma, antes de você sair jogando sal grosso, a ciência tem uma explicação muito mais racional. O nosso ciclo do sono passa por diferentes fases e é justamente por volta das 3 da manhã que estamos na transição do sono profundo para um estágio mais leve. O corpo reduz a produção de melatonina, a temperatura cai e o cortisol começa a subir, preparando o terreno para o despertar natural. E adivinha, se você está ansioso ou estressado, essa flutuação hormonal pode te acordar num susto. Você precisa dormir mais um pouquinho, você sabe. Tu fica lá feito uma coruja com o zoião aberto. E se negar de ficar velho tem isso. A gente acaba dormindo menos, mas dá uma raiva. Olha, eu fiz que não é comigo. Eu fecho os olhinhos, fico ali imóvel, vai engatar de novo. Mas tem dias que de noite é Flórida. Porque se tu abrir o olho, lascou-se. A turma toda desperta junto. O intestino pensa que, opa, é a hora. Aí vem o xixi, aí vem batimento cardíaco. Até decidir levantar, pegar o controle remoto da televisão, um livro para ver se o sono vem. Às vezes chega o Natal e não chega o sono. E o pior, quando você percebe que o sol tá começando a botar a carinha para fora. Aí tu ouve o malandro lá do outro lado. É daquela angústia. Quem passa por isso sabe o que eu tô falando. Foi aí que eu comecei a correr atrás do preju, sabendo que a recorrência da insônia pode dar um fudevu de caçaroleira na gente. Não dormir é igual a juros de cartão de crédito. Quanto mais você ignora, mais ele vai te cobrar depois. Então, eu conheci a tal da higiene do sono. Parece coisa de gente, sei lá, obcecada pelo lençol cheiroso, travesseiro fofinho, né? Mas, na real, a higiene do sono é um conjunto de hábitos e ajustes no dia a dia que ajudam o corpo a entender que chegou a hora de desligar. É uma espécie de um ritual para reprogramar o teu cérebro para um descanso verdadeiro. Primeiro, celular na cama. Esquece! Esquece, papai! A luz engana o cérebro, fazendo você achar que ainda é dia. Isso trava a produção de melatonina, o hormônio do sono. Depois, rotina é tudo. Dormir e acordar sempre mais ou menos no mesmo horário ensina o corpo a entrar no ritmo certo. O ambiente também conta. Um quarto escuro, a temperatura agradável, silênciozinho, de repente um barulho de chuva, do mar, sei lá. É bom porque o sono já é relaxante, entendeu? Aquela coisinha boa, que delícia. Outra coisa também, comer mais leve à noite e mais cedo. Tipo, se for bater aquele pratão, tem que fazer isso antes das 7. Ou então depois só dar um bilico-tico, uma frutinha, etc e tal. Eu também pego leve na água, porque se encher a bexiga, já viu, acordar no meio da noite pra fazer aquele xixi, né, aquela coisa. Claro que eu evito também cafezinho e um doce, porque açúcar e cafeína é que nem gasolina pro motor que tá tentando desligar, papai. Ou seja, dormir bem não é sorte. Quer dizer, é sorte também, porque tem gente que deita e apaga. Minha mulher é uma coisa, dá até boa noite. Que isso, como é que dormiu? Mas sobretudo a estratégia. Dorme cedo, acorda cedo. Baixar a bola, não vê telejornal. A gente percebe que o problema não é só querer dormir, mas sim preparar o terreno pro corpinho entender e não ter que apelar pros aditivos. Remédio, papai me deu um remédio, porque a gente já sabe que é complicado, que vicia, etc e tal, entendeu? Agora, pior do que qualquer coisa é você não ter o sono merecido. E tem outra coisa fantástica, quem dorme bem sonha. E sonhar no sentido literal é ativar uma parte cognitiva fundamental para a nossa criatividade. Memória, solução de problemas. Durante o sono REM, que é aquela fase em que os olhos ficam se mexendo rapidinho, sabe como é que é? Os neurônios criam conexões inéditas, organizam memórias e até simulam cenários de futuro, de passado, não é não? Ou seja, enquanto a gente acha que está deitado só babando no travesseiro, o cérebro está fazendo um verdadeiro Ibrahim Storm noturno, processando emoções, bisbilhotando o nosso subconsciente, revendo aprendizados e até ensaiando respostas para desafios na vida real. Sonhar fortalece a nossa capacidade de imaginar, planejar, de criar. É quase um treino mental gratuito. Grandes descobertas e invenções surgiram de sonhos, como a estrutura do DNA, que apareceu na cabeça do cientista James Watson enquanto ele dormia. Ou a melodia de Yesterday dos Beatles, que veio pro Paul McCartney num cochilo. Isaac Newton estava dando uma cabeçada debaixo da árvore quando deitou-lhe nos cornos uma maçã. Então, não subestime a importância de uma boa noite de sono. E você? Como é que tá esse negócio de sono, de sonho aí? Conta pra mim aqui nos comentários. Aliás, que horas são? Já deu, gente? Acho que deu, né? Hein? Já tá na hora de dormir, tá certo? Deixa o like aí.
compartilha esse vídeo, desliga o celular e apaga, porque nada melhor do que um dia após o outro com uma noite bem dormida no meio. Tá certo? Para vocês todos, uma zóia, um queijo, um abraço, um beijo e até semana que vem aqui no nosso Bate-Canal. Nelson Freitas Oficial. Vai! Nana, neném. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Que musiquinha miserável, né, galera? Como é que pode os caras cantavam uma coisa, a Cuca vem pegar? Porque a Cuca é filha da Cuca, rapaz. E outra, papai foi pra roça e mamãe pro cafezar. Não tem ninguém aqui pra te dar uma moral. Eu vou te falar uma coisa, vai, desliga essa chega.